Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo de número 33. Quero ler com os irmãos o versículo de número 11. Ezequiel 33. Versículo de número 11. Quem achou, diga amém. O texto bíblico nos diz assim: diz-lhes, pois, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Amém? Nós acabamos de ler um texto que tem uma interpretação por si só. O texto diz a vontade de Deus. Parece que no tempo que a gente vive, existe 100% e 0% na vida cristã. Alguns exageram em coisas que não deveriam exagerar, e outros minimizam aquilo que eles não deveriam minimizar. E dentro disso existe uma falta de entendimento de quem é Deus. E a maior impressão que temos é que Deus não está olhando para nós, que Deus não se preocupa conosco, e às vezes até parece que Deus está tentando nos matar. Nessa noite ouvimos algumas porções do que Deus tem falado sobre misericórdia, sobre o momento, sobre o tempo. E nós precisamos nessa noite de hoje refletir exatamente sobre o que nós lemos aqui. Que Deus, desde Gênesis, se mostra um Deus que não está tentando nos matar, mas que está tentando em todo o tempo nos socorrer, nos ajudar, deixando bem claro que um dia Ele não irá mais fazer isso, mas que enquanto nós estamos aqui, nós temos uma oportunidade de ver, compreender e tomar uma decisão. Deus, Ele é infinitamente Deus de amor. Ele é infinitamente um Deus que está buscando, dentro dos dias atuais, tocar no seu coração, falar com você, esperando que você dê uma resposta para o que Ele está falando com você. Se você abre a sua Bíblia, em João capítulo 3, e o versículo de número 17, tem um versículo, todo mundo decora o 16, mas o 17 ele traz uma mensagem que nós deveríamos compreender. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Deixando bem claro que a vinda de Jesus não veio para condenar. E aqui nós temos que entender alguma coisa. Imagine uma cena. Eu sou um veterano de guerra, sei atirar todos os tipos de tiros que existem, tenho qualificação para entrar numa mata somente com uma faca e me virar e sobreviver, fui treinado para passar dias de frio, dias de calor, sou realmente um combatente de guerra, consigo matar todos que me atacam, tenho medalhas porque na guerra me sobressaí. De repente você me vê todo equipado e você diz, onde você está indo? E eu digo, estou indo para o cemitério. E você fala, mas o que você está indo fazendo no cemitério? E eu digo que estou indo matar. Aí você fala, você está indo matar? Mas ali já está todo mundo morto. E aí você ia falar para mim, você está doido. O Brasil tem um ditado que me veio aqui na cabeça, eu não sei se é bem assim, mas tem gente que gosta de chutar cachorro morto. Você espera a pessoa ter um problema maior para dizer que você sabia, não é isso? Você tinha certeza que a pessoa ia cair naquele buraco. Você sabia, ninguém, né? E a gente usa no Brasil dizer, chutar cachorro morto. Porque quando ele está vivo, ninguém tem coragem. Se você imaginar que eu estou indo para um cemitério para matar a pessoa, você fala, esse cara é doido. Ele tem qualificação, mas ele está indo para um lugar que está todo mundo morto. Se você olhar para mim e para você, não faria sentido Deus mandar Cristo para matar eu e você.
porque nós já estávamos mortos em ofensas e em pecado. Então não tem sentido imaginar que nessa noite, ou durante esse tempo de frieza espiritual, brincadeira com o nome de Deus, brincadeira em ser um cristão, Deus está tentando nos matar. Não. Isso não é uma direção bíblica. Ficar imaginando que Deus está tentando me matar. Às vezes eu escuto alguém e eu entendo, Deus colocou a mão em mim. E eu fico pensando, já pensou se Deus colocar a mão em mim? Você já pensou se Deus colocar a mão em mim? Ele diz que até os montes estremecem o monte quando Ele está chegando. Você já pensou se a ideia de Cristo fosse judiar de mim? O texto diz que Deus mandou Jesus não para que Ele condenasse, não para que Ele oprimisse, mas para que Ele salvasse. E o texto de Ezequiel diz o seguinte, Deus falando, eu, Deus, não tenho prazer na morte de um ímpio. Todo mundo aqui já viu alguma pessoa ruim morrer e falou, graças a Deus. Quem nunca fez isso? Ah, nunca fiz. Tenho certeza que quando você estava estudando sobre a Segunda Guerra Mundial, que você lê que Hitler morre, você fala o quê? Graças a Deus morreu essa peste. A Bíblia diz que o Criador, Ele não tem prazer. Ele não sente alegria, porque foi um que ignorou o que foi dito aqui hoje, a graça. Foi um que não desfrutou da misericórdia. Foi um que não entendeu o chamado dele para o tempo presente. E nós não viemos aqui hoje para ter a visão que Deus está tentando nos matar, mas que Deus está tentando nos tirar do lugar de morte e nos colocar no lugar de vida. Quando você abre o texto de 2 Pedro, no capítulo de número 3, versículo 9, aonde Pedro está falando que algumas pessoas estão zombando da volta de Jesus. Quando Pedro está dizendo, esse negócio de volta de Jesus, desde que meu pai morreu, eu escuto falar disso. Isso é uma bobagem. Aí Pedro olha as pessoas e alguns vão dizer o quê? Deus não existe. Ele não faz nada. Olha lá. A pessoa está zombando de Deus e Deus não faz nada. Aí Pedro escreve algo importante de se ler, compreender e aplicar. O Senhor, Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenha por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Sabe, você que está aqui dentro, ou você que está assistindo em casa, quando você zomba de Deus, e até você pode pensar, Deus, Ele não se irrita como eu e você. O texto diz longânimo. Como nós não sabemos mais o que significa nada, tem pessoas que faz sexo e fala que fez amor, sem entender o que significa amor. Nós não sabemos mais o significado de palavras. Longânimo é aquele que não altera o seu estado por causa das ações de outrem. Longânimo é aquele que te vê pecando e diz, continuo te amando, continuo te procurando e continuo acreditando que você vai acreditar em mim. Esse é Deus. Quem não é longânimo somos eu e você, que não compreendemos os 70 vezes 7 que Jesus falou. Para nós basta 2 vezes, acabou. Alguns dizem, comigo se erra só uma vez. E aí, dentro desse contexto, nós achamos que Deus é igualzinho a mim. E aí nós limitamos Deus, assim como Zacarias limita Deus. Está orando, Deus vem e diz o que para ele? Rapaz, sua oração foi ouvida e você vai ter um filho. O que ele fala? Mas como que pode? Como pode? Aí nós achamos que Deus é esse, que olha para a nossa vida, olha para os nossos pecados, olha para a nossa deficiência e diz, não pode. Sendo que Ele diz, eu sou longânimo. Eu não retardei a promessa de voltar. Eu não retardei a promessa de cumprir o que eu prometi na cruz. Só que Ele é o quê? Longânimo. Isso quer dizer o quê? Que Ele está esperando. E aqui eu queria que você pensasse um pouquinho. Todos nós, em algum momento, falamos, Jesus, volta logo, não é isso? Por quê, irmãos?
sendo muito sincero, nós estamos vivendo dias que, e eu quero que você olhe para você, para ninguém. Você está aqui hoje crendo, amanhã você já não está crendo mais. Não sei se você percebe essa deficiência em você mesmo. O seu amor vai se esfriando. Você trata Deus como alguma coisa que não é importante. A gente trata Deus como se fosse simplesmente uma religião. Cada um tem que ter religião. Alguns dizem religião e política não se discute, porque parece que é só uma questão de religião. É como se fosse um terno, uma gravata, uma roupa. Só escolher qual vestir. Qual a sua religião? Sendo que quando entendemos o princípio bíblico, temos que entender que Deus, Ele é o Criador, Ele é aquele que formou todas as coisas, e não foi eu que tomei uma decisão de dizer, Cristo, morre por cada um de vocês. Foi o próprio Deus no céu que disse, eu vou mandar meu filho não para que ele condene o que já está condenado, não para que ele mate o que já está morto, mas para que ele dê vida, e ele dê vida com abundância, e eu e você estamos aqui para entender isso, e pensar, o que eu estou fazendo com a longanimidade de Deus? Ele está aqui, Ele está dizendo, eu estou esperando. Ah, mas eu errei. Ele diz que se você errou, basta você se arrepender. Ele diz que se você está indo numa estrada errada, basta você voltar. O problema é achar que eu tenho domínio do tempo. E já foi dito hoje uma coisa, não sei se você percebe o culto, mas eu escuto tudo, então eu creio que foi Deus que falou conosco, que para alguns, hoje é o dia de tomar uma decisão. Para alguns, hoje é o momento de abrir os olhos e entender que hoje pode dizer basta. Tem um texto que a gente entende o amor de Deus, Romanos 5:8. Sempre que eu leio esse texto, minha mente humana faz um pouco de confusão, porque nós temos que muitas vezes explicar coisas que não têm explicação. E esse versículo é um dos versículos que quem lê e compreende, entende quem é Deus. O texto vai dizer de forma muito clara, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por mim e por você, quando nós chegamos na igreja e aceitamos a Ele. Cristo Jesus morreu por mim e por você, quando nós se santificávamos, estávamos puros, limpos, com a mente pura, com o coração puro e com amor por todos. Não está escrito isso? Vai dizer que Deus garante que Ele ama você e Ele ama a mim, sendo que antes mesmo de eu saber que Cristo me amava, Ele já tinha morrido por mim. Quando eu estava nos mais atos terríveis de pecado, Ele já me amava. Isso é uma prova que Deus ama. Isso é uma prova que eu e você não podemos nessa noite se esquecer, que não tem como matar quem está morto, não tem como pôr enfermidade em quem já está enfermo, mas Ele é aquele que dá vida para quem morreu, cura quem está doente e liberta cativos e oprimidos. Mas o que você tem visto de Deus? Porque o diabo trabalha para enganar quem é Deus, irmãos. O diabo não quer saber se você tem carro. O diabo não quer saber se você tem dinheiro, se você é rico, se é bonito, se é feio. Ele não quer isso. Então ele engana dizendo que bênção de Deus é só para quem é bonito, para quem é rico e quem está curtindo a vida. Porque o diabo quer tirar de você a sua alma. Jesus diz, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua salvação? Qual objetivo o homem vai ter no final, que também foi falado hoje, eu acho que na escola bíblica dominical, sobre estar no lugar consciente que é o pior lugar do mundo, sem poder sair desse lugar? É isso que o diabo quer, que você caminhe enganado, até que chegará um tempo que você vai reconhecer que foi enganado, mas que você não pode mais sair da onde você chegou. Só que nós lemos um texto que diz que Deus, o Criador,
Ele não tem prazer. Ele não se satisfaz quando você está frio. Ele não se alegra quando você está andando em caminhos escuros. Ele não se alegra quando você está totalmente dentro de um lugar onde se fala dele e você não crê no que se fala dele. Será que a gente entende isso? Será que a gente compreende que Deus, Ele ama cada um de nós de uma forma que nada vai mudar isso? Abra sua Bíblia, por favor. Porque às vezes nós não entendemos. Volta para o texto de João 3,16. Esse amor de Deus, que a gente entende como ágape, que é um amor que não tem interesse, ele permanece. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, ele não pereça, mas ele tenha vida eterna. Esse versículo é tão conhecido, que nós não glorificamos ao lê-lo. Esse versículo é tão de uma forma tão famoso, que nós o ignoramos. A gente lê assim, até de cabeça, até de cor: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é assim que a gente lê? Até meu filho Pedro, ele sabe esse versículo de cor. Então toda vez que alguém fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, pai, eu sei falar. Aí ele fala desse jeito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? E não entendemos o que o texto está dizendo. Existe um amor de Deus sobre a humanidade. Existe um amor de Deus sobre quem está perdido hoje. E talvez você não liga, porque dentro da sua vida está todo mundo tranquilo, aparentemente salvo, aparentemente dentro da igreja. Mas hoje tem uma mãe que chora por um filho que está na droga. Hoje tem uma mãe que chora por uma filha que está na prostituição. Meninas novas, bonitas, mas que agora estão deitadas numa cama com homens nojentos, fedidos, para ganhar dinheiro, para poder mostrar para alguém que tem um celular, que tem um carro e que está tudo bem. E tem uma mãe orando e pedindo: não volta hoje, por favor, Jesus. Tem uma mãe dizendo: Senhor, não volta hoje, porque se o Senhor voltar, a filha que eu tanto amo vai para o inferno. E não é porque Deus quer que ela vá para o inferno, é porque aquela filha não está entendendo o processo que o pai criou para que ela estivesse. É onde a Bíblia diz que existe um Deus benigno, que não altera o que Ele projetou para nós por causa do nosso erro, não altera o que Ele tem para nós por causa do nosso pecado. E como seria bom se todo mundo que a gente está orando se convertesse? Já pensou? Se todo mundo que a gente está orando falasse: ei, eu vou seguir Jesus. Ei, eu vou parar de mentir, roubar, enganar, defraudar. Ei, eu vou viver uma vida melhor. Mas o diabo está tentando tirar essa ideia, que Deus amou o mundo de tal maneira. Aí quando você lê Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, coloca aí, versículo 4 e 5. Irmãos, eu já vou lendo porque depois fica mais rápido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E aqui tem uma palavra também que eu gosto. Não sei se você já conheceu alguém, eu já tive o privilégio de conhecer, no senso de estar perto e de ver como que é o dia a dia, alguém que tem o título de riquíssimo. Para ele, 1.000 euros é como se fosse 1 centavo. Ele não faz conta. Ele não se incomoda. Você entra na casa dele, o negócio do papel higiênico é banhado a ouro. O vaso é de mármore francês rosa. Para ele o dinheiro não é preocupação. Quando ele recebe alguma informação de alguém que ele gosta, que está precisando, ele liga e diz: de quanto você precisa? Quem aqui tem amigos assim? Eu tenho amigos assim. O que eu quero que você reflita:
riquíssimo, não lhe falta. Riquíssimo, dá porque quer. Riquíssimo, quando sai, não se sente que saiu, porque tem. A Bíblia vai dizer que Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Riquíssimo em misericórdia. Eu e você perdoamos alguém, em seguida, se a pessoa errar novamente, o que a gente fala? Aí está pisando na bola. Aí está zombando da minha cara. A Bíblia diz que Ele é riquíssimo. E todos, pelo menos eu espero que todos que congregam aqui já sabem o que significa misericórdia, porque nós estudamos sobre isso. Mas é miser mais cor. Significa o quê? Miserável e coração. Quando se diz, dentro do texto bíblico, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que é isso? Sei quem sou. Sei quem sou. Mereço o que estou passando. Sei quem sou. Deveria morrer pelo que estou fazendo. Só que eu queria pedir para ti, coloca esse miserável hoje dentro do teu coração. Ame esse miserável de uma forma que após esse dia de hoje, esse miserável não se sinta mais só e que ele possa ver. A Bíblia diz que o Cristo para. Ele não parou por causa do barulho da voz. Ele parou porque alguém reconheceu quem era e reconheceu quem ele era. Essa noite, se você está aqui e sabe quem é, o que fez, e se arrepende disso, e clama a Ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele, no meio de todo mundo, que não vai parar, ninguém aqui vai parar por você. Ninguém aqui vai parar para te socorrer. Ninguém aqui vai até acreditar que você merece que Ele pare para socorrer você. Mas o texto diz que Jesus diz, para, e diz, chama Ele aqui. E essa é uma palavra que nessa noite tem que mudar a minha e a sua vida. O que eu estou fazendo com esse amor? O que eu estou fazendo com essa misericórdia? O que eu estou fazendo para desfrutar, irmãos, no tempo da depressão? Isso está de graça para nós. Deus que é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia diz também que as misericórdias do Senhor, ela se renova a cada manhã. E sempre que eu leio isso aqui, eu me lembro, eu vou falar financeiramente, porque às vezes a gente só entende financeiramente. Como se você tivesse uma conta bancária, e nessa conta bancária tem um limite de 10 mil euros por dia. Glória a Deus, que Deus realize esse desejo do seu coração. Você acordou de manhã, fez tudo o que queria e você foi dormir. Quando você acordou de manhã e foi olhar o saldo da sua conta, tinha quanto? 10 mil. Aí você saiu gastando, deitou de novo, dormiu. Quando acordou no outro dia, 10 mil. O que ele está dizendo? Todo dia de manhã, esse Deus benigno, esse Deus que não muda, esse Deus que ama, Ele está do teu lado e está dizendo, como você vai usar hoje a minha misericórdia? Só que o diabo nos engana e nós vamos desperdiçando o nosso tempo, nossa saúde. Hoje o pastor Fernandes até disse algumas coisas sobre saúde na escola bíblica, dizendo que antes eu podia fazer um monte de coisa, e hoje já não posso fazer coisas que eu queria fazer. E a Bíblia diz, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai chegar. Aí você não vai ter mais contentamento. Você não vai conseguir trabalhar. O que eu estou fazendo, e aí ele disse uma coisa, graças a Deus eu fiz quando eu podia. Já pensou se hoje você ficasse cego? E alguém falasse, olha o que diz o versículo 5 de Apocalipse capítulo 3. E você ia falar o quê? Diz alguma coisa? E alguém olhasse para você e falava, pode ler. Aí você fala, mas eu não vejo mais. Aí você se lembraria dos momentos que teve a oportunidade de ler e não leu.
Essa noite, temos uma oportunidade de olhar para a misericórdia, olhar para a graça, ver que Ele é riquíssimo e que Ele está com um amor constante pela humanidade, não só por mim. Porque de repente você diz, mas Deus tem que me amar mesmo? Deus tem que me amar. Eu sou muito bom, cara. Eu ajudo todo mundo. Ele precisa me amar. É fácil me amar. Abra sua Bíblia, 1 João, capítulo 4, versículo de número 9. A palavra diz: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Essa palavra vivamos teria que fazer você refletir, porque alguns de nós estamos sobrevivendo. O mundo trouxe uma característica para a igreja, irmãos, que tem atrapalhado a igreja. O mundo trouxe para a igreja o capitalismo. Tem irmãos que só porque não são bem financeiramente, eles acham que quem é bem financeiramente é melhor que ele. Ele não entende que a vinda de Jesus veio trazer para mim e para você vida. Testemunho pessoal. Quem conhece São Paulo e nunca foi, tem ali em São Paulo, tem uma ponte chamada Ponte Estaiada. Do lado tem a Rede Globo, tudo, aquelas coisas todas, Shopping Morumbi, tudo ali. Um dia, era umas 8 horas da manhã, muito trânsito naquela região. Eu ia para o trabalho e estou parado dentro de um carro de luxo e com uma cara emburrada, porque antes de chegar no escritório já tinha recebido algumas ligações. Cadê? Não chegou? E nervoso. E estava muito nervoso mesmo, cara fechada assim. Sabe quando você está nervoso? Se pudesse quebrava todo o ambiente, nervoso à toa. E eu olhei, na Águas Espraiadas, tinha antigamente um córrego, hoje tem um trem que passa em cima lá, tinha 2 mendigos conversando. Irmãos, eles riam tanto. Irmãos, eles riam. Sabe quando você está rindo, como a gente riu ontem aqui? Sabe? Que você não consegue nem parar. Eu olhando para eles, dentro do carro, aí é como se Deus tivesse sentado do lado e falasse: que bonito, hein? Tu é crente, tu tem esposa, tu tem filho, olha o carro que você está, olha a roupa que você veste. Você está indo trabalhar onde? Num escritório todo bonito, todo arrumado. Ah, você é chefe no escritório? Ah, você pode chegar até mais tarde. E você está aqui com essa cara feia, sem dar um sorriso, sem agradecer. Olha aqueles homens. Isso é quando a gente se perde com o que o mundo está dizendo. Quando a gente deixa que o mundo influencie a nossa vida. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para que você tivesse vida. Para que você tivesse felicidade de estar vivo hoje aqui. Para que você falasse: não, eu tenho que desfrutar dessa bênção que Ele me deu. E como eu estou fazendo isso? Ele nos ama. Só que aí dentro desse amor, ele fica maior ainda, porque existe uma realidade minha e sua. Existe uma realidade que começou lá no Jardim do Éden. Deus cria o homem, dá liberdade para o homem. Não espere que Deus te obrigue a fazer nada. Deus te fez com uma capacidade que nenhum animal tem. Capacidade de escolher o bem ou o mal. Capacidade de raciocinar, de refletir. O homem escolhe pecar. O homem sai da direção de Deus. Aí quando você abre Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, tem um texto que todos nós conhecemos, onde traz a nossa realidade como ser humano. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nascemos propensos a errar. Não tem uma escola da mentira. Não tem uma escola da fofoca. Não tem uma escola para roubar. Não tem uma escola para fingir que não sabe o que está acontecendo. Você pega seu filho pequenininho, vou pôr 3 anos, mas antes eles já começam a fazer isso. Eles derrubam alguma coisa e quebra. Como é que eles fazem? Eles vão lá, chamam você e falam: papai, quebrei. É assim? Não. Já começa a fingir.
já começa a disfarçar. Ninguém aqui foi para a escola para aprender a mentir. Ninguém aqui foi para a escola para aprender a ser falso. Ninguém aqui foi para a escola para fazer mal para os outros. Porque isso está dentro de nós. Jesus vai dizer que o adultério sai da onde? Do encontro entre dois corpos? Não. Sai do coração. Os homicídios saem da onde? De um aperto, de um gatilho, de um revólver? Não. Sai do coração. Nós temos em nós uma coisa chamada pecado. E esse pecado, ele separa eu e você de Deus. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Coloca aí por gentileza. Mas as vossas, pode ler um? Eis que a mão de Deus, do Senhor, não está encolhida para que Ele não possa salvar, nem agravados os seus ouvidos para que Ele não... O que Deus está falando para nós? Eu não estou inoperante. Eu posso estender a mão para você, eu posso escutar você, porém, existe uma coisa que separa eu e você de Deus. Ali diz: eis mais os vossos pecados, ou vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, Ele vos encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Existimos com uma realidade: nascemos pecadores. Somos pessoas ruins por natureza. Se tem alguém aqui que nunca traçou mal para alguém, diga amém. O que nós estamos fazendo aqui então? Se não tem ninguém aqui que nunca disse, fulano, só uma morte para resolver. Se fulano morresse. Eu estou falando de um Deus que não tem prazer na morte do ímpio. Estou falando de um Deus que não tem prazer quando algum ímpio se vai sem desfrutar do que nós dizemos que é a graça. Estou falando de um Deus que é rico em misericórdia, e Ele não vai sair da posição dele porque você está ignorando Ele. Ele não vai sair da posição dele porque você ignora o que Ele pediu para você fazer. Ele vai continuar em todo o tempo disposto a dizer, eu te perdoo. Disposto a dizer, se você se arrepender hoje, hoje é o dia da salvação. Só que nós esquecemos que temos uma realidade. Aí quando você lê a Bíblia, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos 3 e 4. O texto traz uma informação que a gente deveria ficar atento. A Bíblia diz assim: mas se o nosso evangelho, ele está encoberto, para os que estão perdidos, perecendo, é que está encoberto. O Deus, escute o que significa. O Deus deste século cegou-lhes o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo trouxe uma cegueira que você não vê a graça. Você não vê o amor. Você não vê a compaixão. E o diabo te engana de várias formas. Testemunhos falsos, profecias falsas, comportamentos falsos. E você não tendo o entendimento que você, em primeiro lugar, é o pecador. O seu pecado não me atrapalha. Saber o seu pecado não me santifica. O que me desvia é quando eu não entendo a graça. O que me faz mudar de comportamento é quando eu não sei a quem eu estou servindo. O que faz eu desistir é quando eu não compreendo que tem um Deus que me ama, mas que também deixou conselhos dizendo, você, Valdomiro, é um pecador. Você, Valdomiro, não é melhor do que ninguém, é um pecador. E quantos de nós não já sentimos melhor que alguém? Quantos de nós não falam, puxa vida, ainda bem que eu não sou aquele cara ali. Achamos que ele é pior e achamos que Deus está feliz. Não. Escute o que eu estou falando aqui hoje, porque talvez eu não pregue nunca mais isso. Não sei se terei outra oportunidade, mas nós não estamos servindo um Deus que tem prazer na morte do ímpio. Nós estamos errando quando vemos alguém cair e dizemos, brincou com Deus?
Nós temos prazer, mas Deus não tem prazer. Porque Deus não trouxe você aqui para você sair daqui e viver igual. Ele trouxe você aqui para você entender que Ele te ama, que Ele pode cuidar de você e que dá para viver uma vida diferente. Só que tem o pecado. E aí tem um texto de Tiago que tira toda a desculpa minha e sua. Eu errei por causa do Sérgio, eu errei aqui para o pastor Fernando. Não. Abra aí sua Bíblia. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou seduzido. Essa palavra significa seduzido, engodado. Pela sua própria. Pela sua própria. Não tem nada a ver com você. Concupiscência significa desejos da minha carne, desejos do meu coração, desejos da minha mente. Eu sou tentado, eu sou seduzido, eu sou atraído, não quando você vem a mim, mas quando aquilo que está em mim quer sair para fora. O problema não está na água que está fora, está em mim que tenho desejo de beber a água. Nós temos que orar hoje, parar de dizer que foi alguém. Nós temos que orar hoje, parar de pôr a culpa nos escândalos. Temos que orar hoje para parar de dizer, mas ninguém me liga, ninguém me visita, ninguém me ajuda. O texto continua. Depois, havendo a concupiscência concebido, ele dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar morte. Nós somos em todo tempo atraídos pelo que a gente gosta. Quem não gosta de fumar, quando vê um cigarro faz o quê? O diabo nunca vai pôr um cigarro diante de você. Mas quem, quando vê o cigarro, se imagina dando um trago, descendo nos pulmões, subindo, saindo ao mesmo tempo pelo nariz e pela boca, fazendo... O diabo vai fazer o quê? Vai pôr cigarro do seu lado. Homens que gostam de mulheres, o diabo vai colocar o que diante de você? Bebida, droga? Não. Ele vai pôr uma mulher que não seja contrária à sua vontade, que te agrade fisicamente, emocionalmente e psicologicamente. Quando você falar com ela, você fala, ela é a mulher da minha vida. Só que muitas vezes você já tem uma mulher da sua vida. E o diabo vai te convencer que você casou errado. Nós temos que hoje ficar atentos, porque nós somos seduzidos e atraídos pelo que está dentro. E só tem uma forma de mudar o que está dentro, é deixar alguém entrar e lavar. E só tem um que pode entrar e lavar, é Jesus Cristo, Filho de Deus, que deixou o seu Espírito, que quando Ele entra em mim e você, a Bíblia diz que Ele purifica. Ele tira as impurezas, Ele tira os desejos maus. Às vezes a gente lê a história de Paulo e é tudo muito romântico, não é isso? Apóstolo Paulo, de perseguidor a perseguido. Se Paulo entrasse aqui hoje, no tempo de hoje, nós ficaríamos com medo de Paulo. Paulo matava, e ele não matava bandido, assassino. Ele matava crianças que diziam que os pais serviam a Deus. Ele puxava as pessoas e ele levava. Tanto é que ele teve que passar uma vida inteira se defendendo. Aonde ele chegava, ele falava, eu sou cristão por causa de Deus, não por causa dos homens. Eu sou apóstolo porque Deus me salvou, porque homem nenhum me salvaria. Eu sou o que sou porque Deus teve misericórdia de mim, porque ninguém teve misericórdia de mim. Então você pare de desculpa nessa noite. Pare de achar que você vai encontrar alguém. O que você precisa encontrar é Cristo. O que você precisa entender é que Cristo te aceita, te perdoa, e quando você entende isso, Ele te transforma. E quem tinha medo de você, não tem mais medo de você. Quem falava mal de você, para de falar mal de você. Quem dizia que você não tinha esperança, começa a dizer que você é um testemunho. Mas o diabo está tentando nos enganar
E a gente precisa entender que a gente precisa tomar uma posição, ter um compromisso. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Abra a palavra de Deus, por gentileza. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Josué 24:15. Eu vou acelerar um pouco, irmãos, para a gente poder ir embora no horário. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje, escute, escolhei hoje. Lembro da palavra que Deus falou no começo, tem pessoas que é hoje, não é amanhã. Escolhei hoje a quem sirvais. E aí, para ganhar tempo, vamos para o final. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Perceba, é decisão pessoal. Enquanto eu estou justificando a minha frieza por causa da frieza dos outros, enquanto eu digo que não sigo a Deus porque vi muito escândalo, e tem um lugar que haja gente seguindo triste fora da igreja por causa do escândalo dos outros, é aqui onde a gente mora. Esse país, quem está no Brasil não tem ideia de quantas pessoas que dizem crer em Deus não vêm na igreja. Quantas pessoas que dizem que acreditam em Cristo não vivem uma vida como Cristo quer. E ele justifica dizendo, porque eu já fui numa igreja, cheguei lá, só foi decepção. Ok? Quem te decepcionou não foi Deus. Ele continua o mesmo ontem, ele continua o mesmo hoje, e ele continua o mesmo para sempre. É preciso nessa noite entender que eu preciso dizer o seguinte: eu vou ser o que você quer que eu seja. Eu vou ser, pastor Hélio, o que eu quero que você seja como pastor. Eu vou ser o que eu quero que você seja como amigo. Eu vou ser o que você quer que um homem de Deus seja. Porque só assim eu consigo viver o que Deus quer. Quem somos nós aqui hoje? Qual é o nosso compromisso hoje com Deus? De quem é a culpa? Quer dizer algum nome aí? De quem é a culpa do seu esfriamento? De quem é a culpa da sua tristeza? Eu tenho certeza que não é de Deus. E eu tenho certeza que Ele está aqui dizendo para mim e para você: eu estou te esperando até agora. Eu continuo no meu lugar. Ele não muda. Ele é benigno. Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo de número 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que você saiba qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que está escrito? Não é não. É para que você experimente. Ô Diácono Adriano, está boa ou não essa água? Por que você não sabe? Não experimentou? Mas você não está vendo a água? Olhe, muitos de nós aqui sabemos a palavra de Deus. Muitos de nós aqui sabemos quem é Deus ao olhar, mas nunca experimentamos a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus sobre nós. Por quê? Porque estamos conformados com o mundo. O mundo diz, você tem que ser sexy. Aí nós começamos a achar que a gente tem que ser sexy. Aí nós vamos tirar uma foto e nós já falamos assim, jovens, não faz meme não. Ou não é assim? O mundo diz que você tem que ter um carro bom para impressionar alguém. Você vai lá, não tem dinheiro, compra o carro, deve o aluguel, mas está andando. Porque o mundo está ditando. A gente vai se conformando com o mundo. E nessa noite a gente tem que entender que se a gente quer viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, temos que não se conformar com o mundo. Deus não tem prazer em morte de ímpio. Deus não está prazeroso que alguém saiu da igreja. Deus não está prazeroso que tem alguém dentro da igreja vivendo uma vida dupla. Aqui dentro ele é santo, lá fora ele é pecador. Você e eu podem estar falando, um dia, não. Mas existe um Deus no céu que se ele não tem prazer, qual que é o antônimo? Deixa eu ver se eu estou lembrando das palavras de antônimo. Qual que é o antônimo de prazer? Alguém sabe me dizer? Meus irmãos, vocês não estão na escola?
quem está no lugar sem prazer, como que está? Você já viu alguém sem prazer tá assim? Não é assim? Então existe um Deus no céu, olhando para a igreja atual e perguntando para a igreja atual: qual que é a graça de ver os outros morrendo? Qual que é a graça de falar de alguém que pecou? Qual que é a satisfação de ver alguém que adulterou? Qual que é a satisfação de ficar dizendo, eu sabia, e é pior ainda, se você sabia e não falou nada, Deus vai falar com você depois. Ah, eu sabia que aquela pessoa ia cair, e por que você não falou com ela? Porque você perdeu tempo falando com todas as pessoas da vida dela. O chamado para nós é dizer, ei, o Deus que vocês servem, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Só que a gente vive dias de ciladas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso inimigo, irmãos, não é a política. O nosso inimigo não é nada, é o diabo. Ele está todo dia. E quem está bem aí, faça como Paulo. Quem está bem, faça o quê? Atenção. Atenção, vigia, por quê? Quem está em pé, cuide para que não... Sabe por que tem esse texto? Porque se você cair, eu não vou ser pessimista, mas 99% da igreja não vai te aceitar. Vou fazer uma pergunta só para você entender o que eu estou falando. Quem é que acha que eu sou um pastor que pode ficar na frente da igreja? Diga amém. Poucas pessoas acham isso. Se eu erro hoje, amanhã, todos vão dizer que eu não posso ficar aqui na frente da igreja. É por isso que a Bíblia diz, você que está em pé hoje, não fica olhando para os outros não, começa a olhar para a tua vida, começa a cuidar de você. E se você está vendo alguém que está indo para um lugar onde ele não vai conseguir voltar, corra até ele e diga, rapaz, por favor. É claro que tem uma decisão pessoal, mas nós como igreja temos que ser aqueles que alertam. Porque o diabo está fazendo o quê? Trabalhando de forma clara? Não, tudo sigiloso, irmãos. Aqui o texto vai dizer o seguinte: o diabo, ele brama como leão buscando a quem possa tragar. No versículo 44 de João 8, diz que ele é o pai da mentira. O diabo vai sempre te dizer que está tudo bem, irmãos. O diabo sempre vai te dizer que dá tempo. O diabo sempre vai dizer que você tem razão. O diabo sempre vai brincar com você e dizer, não, você está certo. Eu vou parar de ir para o culto, porque lá só tem gente hipócrita. O diabo chega e fala, está certo. Eu não vou ler Bíblia, porque o pastor tem que ler e ele que se explica. O diabo diz, está certo. Eu vou fazer o que eu quero. O diabo diz, está certo. Ele trabalha enganando. Ele fica rodeando e falando, eu vou pegar alguém aqui hoje. Mas em nome de Jesus, tem um texto que diz que, graças a Deus que mandou Jesus para desfazer todas as obras do diabo. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz. Não se maravilhe com esses milagres de dinheiro. O maior milagre é um homem mau caráter ter um bom caráter. O maior milagre é um fofoqueiro deixar de ser fofoqueiro. O maior milagre é quando alguém que odiava todo mundo começa a amar todo mundo. Esse é o milagre bíblico. Ah, mas ele era pobre, agora está rico. Tem muita gente aí que não crê em Deus, que era pobre e ficou rico. O diabo se disfarça, engana as pessoas. E Deus nos chamou aqui para dizer o seguinte: para de ficar enganado, tira essa venda dos olhos, por favor. Começa a entender que eu te amo. Começa a entender, como já foi dito aqui, tem uma porta aberta. E como diz Apocalipse, eu coloquei diante de ti uma porta, e ela é grande, ela é espaçosa, e o diabo não fecha ela. Se você não quiser entrar, o problema é seu. Mas a porta está aberta dizendo, passa! Olha o que diz o texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 1. Por isso, convém, é importante, é necessário atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum não venhamos a se desviar delas. É preciso fazer atenção tantas pregações que a gente já ouviu. É preciso fazer atenção de tantas coisas que a gente já ouviu sobre Deus e começar a ser diligente. Não é com os outros, irmãos, é comigo.
Opa, eu já vi essa cena, hein? Eu já comecei essa conversa antes, essa conversa foi para um lugar que não deu certo. Eu já tive num lugar como esse, depois daqui eu me perdi. Aqui é que eu faço? Diligente, escapo. Opa, desculpa, o que foi? Não. Não precisa ser mal educado, não precisa ser antiético. Você não precisa sair por aí forçando as pessoas a crer. Mas você tem que viver uma vida que quem olha queira saber por que você é assim. Aí a porta se abre e você fala, porque eu conheço Jesus. Porque eu fui lavado e transformado por Jesus. Para a gente terminar nessa noite, existe um texto em Efésios, capítulo 6, versículo 11, que diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Paulo, ainda escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, ele diz que tem uma coisa entre nós que quer tentar nos destruir. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Eles estão em conflito ou guerreando um com o outro, de modo que vocês não façam o que vocês querem. Sabe quando você quer vir para a igreja e é uma bagunça? É uma briga espiritual. Sabe quando você quer pedir perdão e depois você está indo para pedir perdão, no meio do caminho você fala, já fez isso? Já começou a escrever uma mensagem? Me perdoa, eu errei, né? Aí depois você fala o quê? Sabe do negócio? Não foi eu que errei? Isso é uma luta, isso é uma batalha, porque o diabo quer travar você no que você quer fazer. E eu tenho certeza que todo mundo queria sair daqui hoje fiel a Deus. Todo mundo queria sair daqui hoje falando, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Só que tem uma batalha, e o diabo está tentando te enganar. Mas se eu e você hoje fizer uma escolha pessoal, individual, e dizer, eu quero Cristo, eu vou viver como Cristo, eu vou me entregar a Cristo, e quando eu errar, eu tenho que me lembrar do que está escrito em 1 João, filhinhos, não é para pecar, mas se você pecar, você tem um advogado, Jesus Cristo. Só quem já usou um advogado sabe como funciona. Primeira coisa ele diz, me fala toda a verdade. Não é isso? O advogado vai falar assim para você, tem que falar para mim toda a verdade. Porque eu preciso achar alguns argumentos para te defender. E eu tenho certeza que no céu, quando nós aqui estamos condenando alguém, olha lá que safado! O Espírito Santo, que é o nosso Paracletos, que é o nosso advogado, ele corre lá, fala, peraí Deus, peraí. Olha aqui, olha como foi criada essa criança. Olha o pai, olha a mãe, olha o que o tio fez. Olha, o tio abusou dela sexualmente. Olha o que o irmão dela fez. Olha o que eles fizeram com ela. Ela está cheia de traumas, Deus, calma. Tem alguém orando por ela. Aí aparece aquele que é aquele que nos salva. Aí aparece Jesus. Aí ele espera. Aí ele é benigno. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe você e sua família. Deus não está tentando te matar, Ele está tentando te salvar. Vamos ficar em pé, irmãos.